Fala, minha gente, seja bem-vindo. Estamos de volta com o nosso Logos on Time, nosso bate-papo semanal, e estamos mais uma vez nesta quinta-feira para trazer para você um conteúdo relevante. Certamente será algo que vai ajudar você a pensar melhor a respeito da vida, cidadania, à luz da espiritualidade. Mas também, hoje, de uma forma muito especial, nós vamos tratar de uma temática que está relacionada aí com a juventude, e eu não tenho dúvida que vai ser um momento muito especial. Então já quero sugerir a você que faça o seguinte: compartilhe, chame seus amigos, fale aí com quem você puder, né, para que esteja conosco nesse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser muito edificante, muito relevante para a sua vida. Logos on Time, toda quinta-feira, você já sabe, aqui por esse canal, nós estamos trazendo sempre assuntos relacionados à vida e cidadania à luz da espiritualidade. Este podcast tem o patrocínio da Franco Personal Chef. Eles estão há mais de 20 anos no mercado, sempre se aperfeiçoando para levar à mesa de seus clientes muita qualidade, sabor e profissionalismo. Trabalham desde pratos para uma refeição, eventos corporativos e intimistas para até 70 pessoas. Entre em contato através do Instagram e lembre-se, se você disser que é cliente vindo do Logos on Time, ganhe uma deliciosa cortesia na sua primeira compra. Bem, hoje eu vou receber aqui com uma alegria enorme esse jovem pastor, homem de Deus, uma pessoa preciosa, que eu estou tendo a alegria assim, de manter uma relação e aos poucos a gente vai construindo essa amizade. Eu estou muito feliz. É o Cadmiel Capelari. Só que Cadmiel é um pouco delicado, né? Melhor vamos usar o Cadmiel só nos momentos que você estiver bravo comigo. Quando estiver muito grave, é o Cadmiel. É assim que o pastor Levi te chama quando está bravo. Às vezes. Eu acho que ele nem chega aí. Ele nem fica bravo a esse ponto. É uma alegria muito grande estar aqui, viu? Eu estou muito feliz de falar sobre um assunto que eu amo, poder falar sobre esse assunto que eu amo, falar com uma pessoa que para mim é uma referência também. Obrigado. Então, eu estou alegre, a gente vai tocar essa conversa aí. Vamos embora. Eu fico feliz demais por você estar aqui, um jovem, né, para falar sobre juventude e espiritualidade. E a gente, nos bastidores, estava falando um pouco contigo sobre as dificuldades que nós, que agora saímos dessa fase um pouco mais militante da juventude, entramos agora numa fase um pouco mais, digamos, né, mais, sei lá, formal, não sei nem o que dizer, né, porque eu não me sinto um velho formal, tal. Graças a Deus, né? Graças a Deus você não. Mas também não posso desrespeitar a história, né, e entender que a minha juventude, com todo aquele entusiasmo, passou. Então eu olho para trás, vejo aquele momento que eu fui líder de jovens, tinha outra linguagem, outra realidade, né? Hoje a gente vê uma juventude um pouco diferente. E ter você aqui que comunica tão bem com essa galera, com essa turma, com esses jovens, é muito bom e muito importante para mim, porque eu quero aprender bastante contigo, né, nessa dinâmica, né? Então eu queria começar te provocando. Aliás, vamos falar um pouquinho sobre você, né? Por favor, me fale. Você se tornou uma figura muito conhecida, ainda trabalhando ali com aqueles sketches, né? Logo no início do YouTube, aí, quando os influencers estavam chegando. Foi isso mesmo. Eu sou um dinossauro do YouTube, né? Dinossauro do YouTube, né? Isso foi há mais ou menos 12 anos atrás. 12 anos já, né? Mais ou menos há 12 anos atrás. Foi quando a gente lançou um canal chamado Porta Estreita. Sim. Que é até engraçado porque, por exemplo, é uma coisa que era bem jovem, com Porta Estreita, com Pastorzão, a gente viajou o mundo, né? A gente fez muito evento assim no Brasil, fora do Brasil. Estivemos em todas as igrejas que você pode imaginar, com todos os pastores que você pode imaginar, e aquilo era muito jovial, né? Era muito legal, muito dinâmico. Mas, por exemplo, hoje, a minha juventude, a juventude que eu pastorei, nem viu isso acontecer. Não viu, né, cara? Uma coisa rápida demais. É muito rápido. Então, eu acabei surgindo para a internet, né? Surgindo naquele momento ali. Eu tocava, né? Era músico de igreja, já participava assim de algumas coisas em relação à liderança na igreja, mas eu era muito novo também.
e conheci o Daniel, que é o Daniel Araújo, que foi o pastorzão, né? Teve o personagem do pastorzão. E aí, num evento que a gente dividiu, que a gente tocou no evento, ele tinha um ministério de louvor, né? Ele me chamou, falou assim, eu queria te apresentar um projeto. Você consegue me encontrar terça-feira? Isso era o final de semana. Terça-feira eu falei, claro. Aí terça-feira a gente se encontrou e aquele projeto lá isso é muito legal de falar, porque já estava tudo certo para ser um daqueles negócios, não sei se você lembra, mas quando a gente assistia TV, quando as pessoas desempregadas, né, assistiam TV à tarde, elas viam nos comerciais de programa aquele envie boa noite para 72860 e receba reflexões diárias. Você lembra que tinha muito isso? E aí a gente... Não me lembro muito porque eu não assistia muito esses horários à tarde, né? Porque você estava empregado, mas o desempregado... O desempregado estava lá, estava assistindo. O desempregado e o dono de casa, o dono de casa estava sempre com a TV ligada, vendo casos de família. Aí era assim, a gente ia fazer assim, tipo, envie humor para um número lá, já tinha o sistema todo pronto, sim. E a gente ia colocar uma sketch semanal nesse portal. Então a gente começou a gravar aquilo e o YouTube era muito arcaico na época, né? Sim. Era difícil subir vídeo lá, não tinha ninguém, só que ao mesmo tempo estava ascendendo a questão do Porta dos Fundos. Sim. Eles estavam começando a aparecer e era legal porque era uma galera que estava na Globo, que estava em programa de TV e tal. Essas pessoas estavam aparecendo. Então, quando a gente fez, a gente pensou o seguinte, vamos colocar no YouTube só para ver como que vai ser. E a gente colocou numa semana para na outra semana colocar no nosso sistema. Sim. Quando a gente colocou nessa semana, não deu mais para não colocar, porque na primeira virada, né, que são as 24 horas, teve 12 mil visualizações. Hoje é tranquilo 12 mil visualizações, mas na época era muita coisa, era o milhão de hoje, né? Sim. Então 12 mil visualizações. Aí na semana seguinte a gente foi e colocou mais um. E começou. Aí Toda começou semana? desse jeito, toda semana. Aí não parou até o momento que teve que parar. Sim. Até o momento que teve que parar. Mas não tenha dúvida que o Porta Estreita acabou sendo também uma porta, né? Com certeza. De apresentação, que fez emergir esses comediantes gospel, né? Dentro com essa linguagem, que hoje está muito comum, mas nesse momento só tinham vocês mesmo. No começo a gente enfrentou uma resistência muito grande, porque os pastores chamavam a gente de endemoniado, porque na época era inaceitável você ter alguma coisa de humor dentro de uma igreja. Sim. E é engraçado porque, vamos pensar, isso há 12, 10 anos atrás... Sim. Não é muito... Ontem. Ontem. E não aceitavam nada que fosse engraçado, que tivesse um apelo humorístico assim dentro das igrejas. Só que a gente não usava só para isso, a gente colocava situações de cotidiano. Sim. Então a gente tinha um casal que eles brigavam muito e tal. Tomar conselho com o pastor. Exato, aí a gente tinha os músicos, aí a gente tinha um irmãozinho vaidoso demais. Sim. A gente tinha ali o estereótipo de cada probleminha que um pastor enfrenta dentro da igreja. Então, ao mesmo tempo, a gente tinha resistência muito grande de alguns pastores e outros começaram a se sentir representados. Verdade. E aí que começou a acontecer, né? O projeto em si começou a acontecer aí. Eu já transitava dentro de igreja desde muito novo, né? A minha experiência de conversão, ela veio no final da adolescência. Sim. E é muito engraçado porque as pessoas que me conhecem como um cara que nasceu num lar cristão, filho de um pastor bem conhecido e tal. E aí às vezes eu vou em algum lugar e eu conto uma experiência de conversão e as pessoas ficam, como assim? Como assim? Você se converteu no final da sua adolescência, no comecinho da juventude ali? Ué, você não era crente então? Mas... Ia na igreja. Ia na igreja, tava lá, mas era o besouro da igreja. Isso. Mas e aí eu tive uma experiência de conversão. Tanto que essa experiência de conversão, ela começa a ter uma
eu até falo, né, que a salvação é uma coisa imediata, né? Mas a conversão, a santificação é um processo longo, duradouro. Ele vai durar até o dia da nossa morte ou o dia da vinda de Jesus. E eu entrei nesse processo e aí chegou um tempo que eu precisei tomar a decisão, até em relação ao Porta Estreita, Pastorzão. Sim. Na época já era o Pastorzão, não era mais Porta Estreita, o nome do projeto. A gente estava muito conhecido. Sim. Em todo lugar que ia, gente pedindo para tirar foto. Agenda para mais de ano para frente. Turnê na Europa, a gente já tinha feito uma turnê na Europa, já tinha outras 3 que estava tudo certinho. Nos Estados Unidos também e tal. E aí, nesse momento, é o momento que Deus me chama para largar isso também, assim, o que eu preciso para você, o que eu tenho para você, não é exatamente isso aí. Você é um cara de igreja, você é um cara de gabinete, de povo, de andar junto com gente e tal. E aí eu vou precisar que você faça essas... No mínimo surpreendente para quem, aliás, para quem busca o que você já tinha alcançado, né? Sim. Você dizer assim, vou parar tudo isso aqui porque meu negócio é outro, é realmente um... E foi uma briga muito grande, né? Porque imagina, nessa altura do campeonato, já tinha produtora por trás, já tinha empresário, já tinha um empresário que tinha roubado a gente recomeçou. Então, assim, parecia que eu tava jogando no lixo tudo, né? E aí foram muitas reuniões tentando acertar as coisas. Aí eu continuei cumprindo algumas agendas, continuei cumprindo teatro, porque a gente tinha as agendas em igrejas, a gente tinha teatros fechados. Então, por exemplo, o Bibi Ferreira, a gente fazia direto temporada no Bibi Ferreira, e ficava lá em cartaz toda sexta-feira, ou toda terça-feira e tal. Aí tinha essas temporadas, então tinha tudo isso já esquematizado. E aí eu comecei a fazer essa transição para sair, né? Não era... E era uma transição que, na verdade, eu já tinha, há muito tempo, conversado muitas vezes sobre isso. Não sobre sair, mas sobre mudar a cara do projeto. Eu achava que em pouco tempo não daria mais certo a gente fazer sketch, fazer cena com todo mundo. Eu achava que tinha que ser em cima de uma imagem só, em cima de uma pessoa só, que ia ter que transicionar para stand-up e tal. E começou a acontecer isso, né? Aí, enfim, aí eu me vi depois, num momento, tendo que tomar essa decisão. Agora é a hora, ou eu saio, ou eu vou ter que ficar lá mesmo e levar minha vida daquele jeito. E aí eu saí. Como você administrou isso? Essa parte que foi a parte difícil, né? Porque eu lembro que eu tinha tido uma direção de Deus muito forte em um culto, muito forte, que estava acabando o meu tempo e eu tinha que preparar isso, que não era uma coisa que era só eu chegar e falar, eu não estarei. Tinha questão contratual, tudo, né? Então, eu lembro certinho que na hora que eu tive essa impressão, assim, do espírito e tal, eu peguei meu celular para ver minha agenda. E naquela semana mesmo já tinha, assim, 5 eventos. Aí tinha um monte de viagem. Eu fui olhar a última e era para depois de 1 ano ainda. Eita! Aí eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E aí eu comecei, né? Eu liguei para a produtora e comecei a conversar sobre esse assunto. Depois eu avisei o casting, né? Eu avisei a galera que atuava junto comigo e tal. E que era, basicamente, a gente era tudo sócio, né? Porque dali, quem entrou depois entrou para aparecer. Certo. E a gente não tava para aparecer. A gente começou uma coisa informal e deu certo. E aí a gente só tava lá, né? Aí eu conversei com essas pessoas, principalmente com o Daniel, que o Daniel sempre foi um grande amigo meu. Então, sentei com ele, conversei com ele, foi bem difícil no começo, porque parece uma traição, né? Parece aquela coisa, você tá me largando, você tá me abandonando. E aí a gente foi conversando até a gente conseguir estruturar isso de uma forma confortável. Só que aí o mais legal foi que quando eu tava com tudo pronto,
para colocar essa transição para rodar, mudou algumas questões na produtora e facilitou muito isso. Então Deus se moveu. Um dado momento, Deus falou: olha, eu já vi que o coração dele não tá mais. Realmente o coração dele não tá nisso, né? Ele não se importa de largar uma coisa que aparentemente está dando muito certo, né? E eu larguei justamente já com as turnês na Europa e Estados Unidos, tudo já definido. Então, eu estava abrindo mão, assim, de coisas que seriam bem legais de viver, né? Sim. Aí teve uma mudança na produtora e facilitou muito. Aí foi a hora, eu falei, agora, vou pular de cabeça. Você tá bem? Em relação a isso? Sim. Muito bem, muito bem. Você citou aí alguma coisa que eu já quero fazer uma ponte. Vamos. Com a fala tua. Você diz assim, tava com a turnê toda pronta, seria uma coisa muito legal de viver. Essa coisa do legal de viver é uma coisa bem curiosa, né? Porque parece-me que as pessoas hoje estão buscando muito essas experiências legais. E até o evangelho, a espiritualidade se torna quase que um lugar de entretenimento. Você enxerga assim ou eu estou sublimando demais? Eu enxergo exatamente assim. Inclusive eu falo muito, e tem um casal que eu cuido bastante deles, e eles não são de São Paulo, né? Então toda oportunidade que a gente tem, a gente tá junto, a gente viaja junto e a gente vai conversando sobre uns assuntos que são às vezes, né, um pouco delicados. E uma coisa que eu falo muito para eles é que a gente precisa chegar num nível de não fazer o que é legal e que tá só como uma coisa do nosso coração, né, não é uma diversão. Não é diversão. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito, na maior parte das vezes, não é o confortável. E é aí que está a questão principal. Não significa que não seja prazeroso. Porque às vezes o desconforto é prazeroso e o fazer é prazeroso, né? Eu até acho isso muito em relação ao ministério. Sim, sim. Por exemplo, para mim, o ministério é quase que um algoz. Porque o ministério, eu tenho uma impressão, e essa impressão é da cabeça de um cara criativo, tá? É a cabeça de um cara que tem uma cabeça maluca, que é aquele cara de balaclava batendo em mim o tempo inteiro. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que você tem uma direção de Deus, que você tem um chamado específico de Deus, é impossível que você não acorde e durma todos os dias pensando naquilo. É verdade. É impossível que no momento que você tem de lazer com a sua família, você não pense no ministério. Então, para mim, o ministério é realmente pesado. O ministério parece que em alguns momentos ele tá me olhando no olho e falando: irmão, essa vida das outras pessoas que parece ser muito legal, não é isso que eu tenho para você não. Com você é aqui, ó. Com você é aqui. E aí eu acho que a gente precisa entrar num nível de amadurecimento espiritual que é de fazer o que precisa ser feito, né? Não só pelas questões atrativas, sabe? Aquela coisa super cosmética do ministério em si, de coisas de jovens e tal. E é muito engraçado, porque eu vejo muitos, a gente até conversou sobre isso, né? Que muitos pastores de jovens tentam fazer aqueles modelinhos que dão certo, né? E acaba entrando numa coisa cosmética mesmo, sabe? Tem que ter a luz daquele jeito, tem que ter a roupa daquele jeito, tem que ser assim, tem que ser daquele jeito e tal. E a juventude, na verdade, ela precisa só de uma identificação que não necessariamente é em relação à imagem, mas é em relação à percepção. Curioso, muito curioso. É em relação à percepção. A gente precisa tentar entender o mundo como o jovem entende. Isso é difícil. Muito interessante, aliás, desafiador, e quando você fala isso para mim, como pastor de igreja, torna mais desafiador ainda, né? Porque é interessantíssimo o que você está dizendo. Quer dizer, eu não preciso performar, eu não preciso... Às vezes alguém diz assim: pastor, você não fala com os jovens porque você veste roupa social. Não necessariamente. Tem a ver com isso. Eu posso estar de roupa social e ainda assim ter uma relação agradável, né, de afinidade, desde que construa essa identidade. Mas isso é difícil demais, né, cara? É muito difícil.
Mas o que eu acho que precisa, e eu acho que até assim, isso pode ser uma ferramenta. A roupa, Sim. o cabelo, Sim. o jeito, pode ser uma São ferramenta. Estratégias, né? Pode ser uma estratégia. Como se a gente for parar para pensar, um dos ministérios no Brasil que mais deu certo em relação à juventude foi o ministério do Lucinho. Sim. O pastor Lucinho. Sim. Hoje, eu não aceito ninguém falando mal do Lucinho. Eu não aceito. Sim. Sabe por quê? Porque eu usufruí disso. Mexeu contigo. Mexeu comigo. Eu, adolescente, eu fui em conferência dele. Sim. Eu fui em conferência, eu vi a coisa acontecendo, sabe? E conheci ele também pessoalmente, estive com ele algumas vezes. E aí é engraçado que um tempo atrás eu estava até conversando com um pastor e ele falou assim que não gostava muito do jeito do Lucinho e tal. Eu falei, cara, eu não tenho nem direito de pensar isso, porque a quantidade de jovens que se converteram através do que ele fazia era absurdo. Ele lotava ginásio, assim, sabe? Um negócio de doido, completamente doido. E ele tava usando aquelas roupinhas esquisitas, feias. Ele tava com o cabelinho dele pra cima. Engraçado que ele começou também vestido até de super-herói. Isso! Gostava dessa ele fazia esses negócios doidos, assim. Ele fazia esses negócios doidos. Depois surgem aí mais 890 tentando replicar aquilo, né? E aí não dava. Por quê? A estratégia foi a estratégia pessoal, a estratégia de Deus com ele. Faltava originalidade também. Isso, foi a estratégia de Deus com ele. Então, assim, eu não sei se foi uma ferramenta, assim, pensada, aquela coisa que a gente faz no corporativo, né? Não que intencional, que a gente pensa no público-alvo e a gente quer fazer exatamente como o coração daquela pessoa precisa. Eu não sei se foi só isso ou se foi alguma coisa, um mover do espírito mesmo, pra gente ter identificação com ele. Eu acredito mais na segunda opção. Eu também, porque quando você encontrava com ele, você via era fluido, que era uma pessoa... tudo muito fluido. Tudo muito tranquilo. Não havia nada muito assim mecanizado, na tentativa de construir uma performance para um público. Exato. Na verdade, é uma coisa fluida. Exato. Aí hoje eu vejo grandes pastores, que não tem essa coisa, não tem o jeitinho de se vestir, não tem, que são mais formais até e tal, e comunicam perfeitamente com a juventude. E que tem juventudes assim, que estão abalando as estruturas do nosso país. Por quê? Aí uma coisa que é uma identificação pessoal. É uma identificação pessoal. Eu acho que eles conseguiram conectar com os jovens. Através do coração. Através do coração. É o jovem entender que ele não é isso é muito interessante, porque às vezes os pastores sêniores, eles tratam a juventude como se fosse os rebeldinhos da igreja, assim, sabe? Se vai ter coisa de jovem, vai bagunçar o templo, vai fazer isso, vai... E o que eu acho? Essa juventude, esses jovens, eles na verdade eles precisam ser acolhidos. Porque na cabeça deles a coisa tá a milhão. Surgem novas oportunidades para eles o tempo todo. Por exemplo, o jovem hoje, ele é totalmente diferente do jovem da minha época. Mas a sua época é muito... Não, é ontem. A época foi ontem, Cádia. Olha só, a minha foi ontem, a sua foi antes de ontem. A sua foi antes de ontem. Porque... hoje, por exemplo, a gente tem redes sociais novas. Verdade. A coisa muda muito rápido, né? Essa velocidade, ela é perturbadora até, porque você fica assim pensando, ontem você agiu de uma forma, vou começar com ontem, né? Por favor. De ontem, eu fazia de outra forma, ontem de outra forma. Hoje parece que nada se encaixa, não cabe mais para essa realidade. Aí imagina se a gente for tentar acompanhar todas essas gerações. É louco. Não tem como. É louco. A rede social que eu uso, por exemplo, eu uso o Instagram. A rede social que eu uso já é diferente da que eles usam. O que eles estão usando agora? Eles usam umas outras coisas. Já não é mais Instagram? Nem é Instagram. Eles usam eles usam inclusive aquela rede social que você tira uma foto e aí essa foto aparece você também.
E é sem filtro, não tem nada. Eles não gostam disso de filtro, eles gostam de realidade. Eles são diferentes. E eu achando que eu estava super antenado porque eu uso Facebook e Instagram. Você vê. O Facebook, pro jovem, o Facebook nem existe. Já era. O Facebook é a carta. Caramba, tá brincando. É a carta pro jovem. É a carta. E, então, é óbvio, eu tô falando de uma juventude assim, muito, muito recente. Da agora, né? mas a gente está convivendo com ela. Só que imagina se a gente tiver que, toda vez... se você for pastorear a juventude, você vai ter que usar as mesmas coisas, você vai estar... Não, aí é a loucura. Você vai ficar refém disso. A gente pira. Você vai ficar refém disso. Então, muitas vezes eu prefiro ser o tiozão. Só que eu prefiro ser o tiozão que consegue olhar no olho do jovem, consegue abraçar dele, o cara, legal. Consegue conversar com ele sobre todos os assuntos, legal. E que ele acaba tendo respeito, assim, sabe? Aquele respeito de pensar assim, o CAD viveu o dilema que eu vivo. Certo. Ele esteve lá no momento que eu tô hoje, ele esteve lá, ele passou por isso. Ele então, pode me instruir. Ele pode me ajudar. Agora você acha assim que essa zona de tensão, talvez, né, entre a espiritualidade e o lazer, o divertimento, o entretenimento, como é que a gente trabalha isso? Porque a gente está tratando aqui dessa espiritualidade, né, do jovem, e a gente está falando um pouco sobre essa coisa dos interesses dessa motivação, esse horizonte de expectativa do jovem, que é se divertir, que é achar legal, ele vem à igreja, que é seguir o coração, é legal, né? eu gosto daqui porque aqui me faz bem. Mas será que é só fazer bem? Como é que você analisa, como é que você realmente administra essa zona de tensão entre aquilo que de fato tem que ser e esse entretenimento que ele está buscando? E isso é muito legal, essa pergunta, porque eu lembro do primeiro acampamento que eu, de fato, estava na frente, né? E aí, a gente fazendo uma série de reuniões, eu consegui, assim, se eu puder falar que tem uma coisa que eu até sei fazer um pouquinho, seria acampamento. Porque eu estive em muitos acampamentos. Muitos acampamentos. E aí eu acabei colhendo, juntando coisas assim. E tanto que os nossos acampamentos lá do Inova são acampamentos muito, muito legais. E eu acabo ajudando meus amigos pastores. Sempre que eles vão fazer um acampamento, Cade, eu preciso fazer um acampamento. Essa é quem vou recorrer. Vem aqui, aí eu vou e falo com a liderança deles, ajudo a bolar o projeto em si. Aí o que acontece? Esse acampamento aí era o Lost. Não, Divergente. Foi na época daquele filme Divergente, quando lançou, o filme estava em sucesso, a gente pegou o modelo do filme para transformar num retiro de 5 dias. E aí eu comecei a escrever esse acampamento todo e tal. E quando eu estava com o projeto todo feito, eu fui apresentar para o meu pai, meu pastor sênior. E eu fui apresentar para ele da forma mais empolgada possível que um filho tem, né? Então eu cheguei e falei, pai, vai ser assim. Eles vão ter uma cultura imersiva lá, porque eles vão entrar nesse contexto aqui, vai ter um vídeo assim, assim, assado. Comecei a explicar tudo, vai ter uma invasão que vai acontecer em tal momento. Expliquei tudo, o projeto assim, com os cadernos escritos na frente do meu pai e ele só olhando. Aí ele terminou de olhar, olhou pra mim e falou assim, e a parte espiritual? Aí eu falei assim, pai, a parte espiritual, ela acontece, porque tem as celebrações, vai ter 2 cultos por dia e tal, vai acontecer. Aí ele falou assim, filho, com a mesma empolgação que você planejou aí a parte de lazer, planeja também a parte espiritual. Caramba! Você precisa dedicar tempo nisso. Aí, na hora, eu já levantei, mandei mensagem no grupo da galera da organização, falei, a gente precisa fazer uma reunião urgente agora e tal. E aí chamei todo mundo e falei, eu tomei uma lapada aqui, um direcionamento, e a gente vai precisar... Eu até falei assim, que seria muito legal se a gente sacrificasse coisas do nosso lazer para que eles tivessem um encontro verdadeiro com Jesus. E todo mundo concordou, e beleza.
esse acampamento foi um divisor de águas na juventude. Legal. Era uma coisa tão absurda assim em relação à presença de Deus. Eu nunca tinha visto aquilo, porque tinha muita criança, adolescente, sabe? Gente muito nova. E essas pessoas chorando, sendo batizadas no Espírito, sendo curadas. Um negócio assim que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu até, um tempo atrás, eu ministrei sobre... Deixa eu tentar lembrar. Agora eu não lembro, mas eu estava falando sobre avivamento, e aí eu disse que uma das experiências doidas que eu tinha tido era em relação a isso, porque naquele momento ali foi a primeira vez que eu vi uma presença de Deus geográfica. Por que eu falo isso? Porque o lugar de culto era perto do quarto que eu estava. E de manhã eu tomava banho, saía do quarto, e conforme eu ia chegando perto do lugar de culto, eu começava a chorar sem nada, assim, chorar, só por chorar. E aí quando eu chegava lá, tinha adolescente, criança, ajoelhada no chão, pessoal tomando café e eles ajoelhados no chão orando e tal. Então, depois dessa lapada do meu pai, o que eu entendi? Eu entendi que o principal de tudo, e é até bizarro eu falar que entendi isso, porque é óbvio que é assim. A presença de Deus é a coisa mais importante, e é a coisa mais importante para a juventude também. Que o lazer aconteça, e ele precisa acontecer, se não acontecer, você perde sua juventude. Que ele aconteça como uma estratégia, uma ferramenta? Não só uma estratégia, mas que ele acompanhe a gente só. Certo. Entendeu? Que ele acompanhe um mover genuíno. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho lá tem um culto de jovens que a gente faz que chama Space, e a gente estuda coisas bem profundas da palavra no Space. Então, o Space é um encontro bem teológico. Só que todo Space, cada um leva um prato de comida pra gente comer depois, e a gente tem máquina de fliperama na igreja. Certo. E a molecada fica jogando lá fliperama até tarde. Antes disso, eles tiveram uma ministração bem densa, assim, teológica, sabe? Então, é um momento que a gente não faz só como um culto normal, né? A gente faz um estudo bíblico mesmo. Perfeito. E aí eu acho que, assim, a diversão, a luz, o som, o tipo de festa, o tipo de coisa que a gente faz, tem que ser aquilo que nos acompanha. Perfeito. Eu acho, porque assim, a minha pergunta foi justamente porque, como pastor, como aquele que enxerga talvez, como foi o caso do seu pai, quer dizer, você chegou todo empolgado ali como líder de jovem, estava enxergando algo, mas o pastor sempre tem um olhar um pouco mais amplo para dizer assim, tá tudo bem, isso aqui pode, não tem problema nenhum, nós não vamos fazer nenhum tipo de restrição, nós não vamos tolher essa sua criatividade sensacional. Agora, isso aqui tudo tem que ter um propósito, quer dizer, não pode terminar o lazer no lazer, a brincadeira no brincadeira, o congresso no congresso. Congresso pelo congresso tem demais, né? Então, essa preocupação com a espiritualidade da juventude é o que me visita também, que me faz assim, pensar bastante e dizer como nós podemos trabalhar essa espiritualidade sem, obviamente, perder essa essência, né, da criatividade, essa essência do brilhantismo, né, da juventude, que você disse muito bem e eu tenho que concordar, não é com a mesma metodologia dos tempos passados, né? Eu gosto muito de ver Moisés dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nestes dias eu encontre o coração sábio. Quer dizer, eu não posso olhar para os dias passados e sim para estes dias, os nossos dias. E essa coisa dessa relação com os nossos dias, né, com esse momento, com essa linguagem, que eu disse que é perturbadora para nós que chegamos aos 50, passando dos 50, é muito perturbadora, porque esses nossos dias são muito cheio de nevralgia, de tensões, etc, né? E você disse aí muito bem que a gente tem que entender que as coisas estão evoluindo de uma velocidade incrível. E que se a gente for tentar acompanhar, a gente fica maluco. Fica maluco. Então, para você encontrar esse ponto de comunicação, para mim é desafiador. Mas eu estou tendo aqui essa conversa contigo já me alimentando de ideias, né? e de uma esperança de, né, que realmente essas coisas serão possíveis. E a gente vai conseguir chegar a esse nível, né, de comunicação
de encontrar realmente o elemento comum, né, e que a gente possa realmente trazer essa espiritualidade para a juventude. A gente inclusive tem uma vantagem em qualquer coisa, que é a vantagem do reino, né? Que é que a gente trata uma mensagem que é única, ela não muda. Perfeito. Então, assim, toda a nossa preocupação, na verdade, toda a preocupação no corporativo é a preocupação de atualizar o que está sendo dito, Sim. de coisas novas o tempo inteiro. Muda muito o discurso. Isso. No corporativo. O nosso não. Isso. O nosso a semente é a mesma. A semente não precisa mudar a semente, só precisa encontrar a melhor maneira de plantar. Isso, a gente só muda a forma que é disposta. Perfeito. É só isso. Perfeito. E aí, não adianta também a gente enxergar a juventude como um bicho de 7 cabeças para a compreensão disso, se a gente em nenhum momento senta com ela, por exemplo, para falar de Bíblia mesmo, sabe? Eu acho muito doido isso, porque, por exemplo, tem um retiro de preparo de liderança que chama Pacificadores. Não sei se você conhece. Não conheço. Da AME Evangelizar, do pastor José Bernardo. A AME eu conheço, então, mas não conheço. Eles fazem um retiro, uma escola de liderança, em janeiro, normalmente, nas férias, que dura 15 dias. E chama Pacificadores. Lá, conteúdo teológico é extremamente denso. A gente tem lá um momento que chama Pacifan, que é um momento de brincadeira, e às vezes é 30 minutos no dia. Você está desde as 6 da manhã, você acorda 6:30 da manhã, café da manhã 7, 8 horas começa a plenária e vai dividir em tendas, a gente discute as coisas e todos os pais que eu já vi que mandam seus filhos para lá, eles falam, não, meu filho não dá conta de acordar às 7 da manhã e ficar estudando a Bíblia até 11 da noite. Não dá conta. Não dá conta porque ainda não foi disposto para ele uma coisa dessa. Mas a gente vê adolescente bicho doido, assim, de TikTok, sabe? Adolescente de TikTok, que chega lá e sai de lá com a Bíblia inteira rabiscada, anotada, e que começa a adquirir esse hábito, né? Ele tem lá um monte de ferramenta que ele apresenta de interpretação bíblica. Então, o jovem sai de lá sabendo que a Bíblia é uma só, ela fala uma coisa só, e ela não é aberta a interpretações doidas de pastores atualizadinhos. É uma coisa, a Bíblia está falando uma coisa, de Deus, é a palavra de Deus, e aí a gente aprende lá, né? Tem umas metodologias que são ver, ouvir e sentir, tem metodologia que é a metodologia matemática lá, que é o que subtrai, o que soma. Nossa, mas é muito legal. E aí eu participei acredito que de 2 ou de 3 anos do Pacificadores. Mas eu tenho um time na igreja que participou de 8, assim, já. E até hoje teve 23 já pacificadores. Então, assim, o que eu enxerguei? Eu enxerguei que, às vezes, a gente está pensando na juventude como pensando num bichinho, né? Um bichinho. Não, eu tenho que manter o cara entretido de alguma forma. Na verdade, não. Existe uma sede espiritual nessa juventude? Porque assim, Mas o tempo sede. é muito louco, né? Porque você colocou assim, que às vezes a gente pensa na juventude como aquele bichinho que tem que estar ali sempre envolvido, entretido e tal. Mas é porque eu te disse, as nossas angústias com essa geração, né, é um confronto de gerações, não pode negar, né? Eu sou geração X, você é geração Z, geração Alfa chegando. Então, essas gerações estão em convivência, né? E essas angústias que a gente traz é justamente dizer assim, será que de fato eles estão com sede? Eles estão sedentos? Eles estão buscando alguma coisa? Tem algo no interior deles, espiritualmente falando, que está assim, dizendo eu quero algo? Ou eles estão tão envolvidos com essa dinâmica do entretenimento digital que isso seria apenas uma ilusão? Então, essa pergunta é muito boa também, porque é o seguinte, o que eu acredito, com o que eu tenho de experiência, é que eles estão 100% sedentos. Sensacional. Só que é aquilo, é diferente da gente, né?
o jeito que eles estão sedentos é diferente. Da gente como? Porque você é da geração de ontem, eu sou de antes de ontem. Mas... Tô convencido, cara, já me convenci. Eu consegui. Me convenci. Mas sabe o que eu acho? Que é sobre aquilo que a gente começou falando, fazer o necessário. O que acontece? Esses jovens, até por conta de celular, de rede social e tal, o que eles têm de acesso a coisas é muito rápido. Ok. É muito rápido, é muito dinâmico. Eu falei, né, que a gente trata o jovem, às vezes, na igreja como um gremlin ali, como um bichinho, e a gente precisa entreter, precisa ter isso, precisa ter aquilo e tal. Eles precisam de tempo deles. Certo. Eles precisam de tempo deles. Então, eles precisam estar juntos, eles precisam de momentos deles e eles precisam ser ministrados. Isso é muito legal, porque, por exemplo, eu tive esses tempos aí, eu estava dando aconselhamento com um jovem, e eu conversando com ele bem novo, ele falou assim para mim: Cade, eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo sentir Deus igual você sente. Eu falei: mas do que você tá falando, mano? Interessante. Do que você tá falando? Aí ele: eu não consigo, mano, eu chego a ter dúvida se Deus tá ali. Aí eu falei: ah, é? Me conta mais aí. Aí ele foi me contando, assim, várias situações, e eu, enquanto ele me contava, Jesus amado, me ajuda, o que eu vou falar pra esse cara? E aí ele dividiu comigo, assim, várias questões da vida dele, e aí eu fui e falei assim pra ele: cara, eu já passei por isso também. E às vezes eu passo por isso. Às vezes eu passo, às vezes você sabe que às vezes você chega naquela posição que ela se torna racional. Sim. E, cara, eu vou te contar um negócio agora, que essa nossa limitação em relação a sentir a presença de Deus ou qualquer coisa assim, não define nada em relação a Deus. Define absolutamente nada. Deus é independente da minha convicção. Perfeito. E da minha... se você me trouxer o cara mais ateu do mundo, ele não consegue ferir a soberania de um Deus que é vivo. Amém. E que não é vivo para mim. É vivo que é vivo e ponto final. E aí eu fui conversando com ele de uma forma muito racional, assim, e nessa conversa ele começou a se emocionar muito, começou a chorar e tal, e a gente foi conversando, e aí eu fui e falei para ele: você vai ter suas experiências com Deus, experiências doidas ou experiências muito comuns, mas a questão é que Deus sempre vai estar lá. Sim. O que você precisa entender no seu racional é que Deus sempre vai estar lá. Quando você estiver tentando fugir de Deus, Deus sempre vai estar lá. Ainda que eu for com as asas da alvorada, cara, não tem como. Se eu construir minha cama no túmulo, Deus vai estar lá. Então, a partir do momento que o jovem começa a entender essa relação de Deus com a presença de Deus, porque como o jovem é relacional e busca experiências, é natural que eles estejam esperando aquele arrepio, aquela coisa que é sentimental, que é uma coisa que às vezes pode nem ser o espírito, pode ser o acorde menor. Sim. No teclado, entendeu? O cara deu um acorde menor, você arrepia, aí você pensa: nossa, o Espírito Santo. Mas de qualquer modo, nós, principalmente pentecostais, né, a gente valoriza bastante a experiência, né? Entende que a experiência é um ponto, e talvez um jovem como esse, e também outros com os quais também já me relacionei, eu percebo que eles cobram muito isso, né? Dizer assim: pô, mas e essa minha experiência, né? Como é que é isso? Eles precisam, né? Será que a gente tá se perdendo um pouco nessa coisa do, como você fez agora, do chamar o jovem, do fazê-lo entender que a experiência vai para além de um arrepio, que vai para além de um chorar, para além de uma celebração em que a adrenalina... Seja envolvente, né? Será que a gente está preparado para isso? Então, eu acho que essa questão é uma questão em relação ao reino
em todos os lugares, né? A gente, principalmente os pentecostais, né? A gente faz isso muito bem, a gente valoriza essa coisa. E essas coisas existem, elas estão ali. O jovem vai ter a experiência dele com Deus. Agora, não tem como a gente desrespeitar a geração que ele vive. O tipo de estímulo que ele tem e tudo. Então, o que que eu acho que a gente precisa trazer? A gente precisa trazer esse relacionamento racional com Deus, esse relacionamento consciente, né? Sim. E esse relacionamento consciente, ele também abre portas para isso. Ele também abre portas para que o cara, em algum momento, esteja naquela questão que eu falei para você, da presença geográfica ali, daquela nuvem que você não consegue controlar, que acontece as coisas na pele mesmo, só que isso acontece também com a razão. Também o que Paulo diz lá em Romanos é interessante, porque tem a questão do experimenteis, qual seja a boa, perfeita, mas com culto racional, quer dizer, essa experiência e razão dentro de um mesmo contexto. Andando juntas. Eu falo sempre para eles assim, que eles nunca vão ter experiências com Deus baseadas nas experiências de pai, mãe, de amigo, dos pastores. Perfeito. Eles vão ter as experiências deles com Deus a partir do momento que eles têm a busca deles com Deus. A partir do momento que eles entendem que isso é pessoal. É Tiago dormindo e acordando do lado de Jesus, sem reconhecer Jesus como Messias, entendeu? Vendo Jesus operando todos os milagres, sem reconhecer Jesus como Messias. E aí quando ele vai escrever o livro dele lá depois, eu sou Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu alguma coisa ali. Uma revelação. Exato. Aí eu falo para eles muito disso. Eu falo que a experiência com Deus do pai e da mãe deles não coloca eles no céu. Ninguém vai para o céu na barra da saia da mãe. A experiência com Deus dos pastores deles, da liderança deles, não salva esses caras. O que salva é o sangue de Jesus. O que salva é o sangue de Jesus. Então, a busca, o entendimento é pessoal, é racional. Pessoal. Agora, Cádio, veja só, essa coisa da fé e razão sendo trabalhadas numa juventude que tem uma espiritualidade sedenta, como foi colocado aqui, num contexto extremamente agitado e rápido, como é o contexto da digitalização, mas também associado a um outro fator que eu queria puxar aqui contigo, que é a vivência desses jovens, seja na escola, seja na sociedade, debaixo de uma pressão ideológica muito grande de vários outros conteúdos, né? Que não é o caso aqui de recortar esse conteúdo, mas de entender esse conteúdo de modo geral. Aí a gente percebe o seguinte: existe um movimento em que a preocupação de racionalizar todas as coisas, né? Porque houve um outro movimento que espiritualizava tudo. Então agora tem que racionalizar tudo, né? Ao mesmo tempo que você racionaliza tudo, você coisifica o espiritual ao invés de entender esse espiritual como de fato algo relevante para a vida. Verdade. E aí o que eu percebo, alguns jovens às vezes, até por conta das experiências que tiveram, aí eles dizem, não, mas isso aí foi algo psicológico, foi uma emoção, não foi nada espiritual. Mas vem cá, você não chorou, você não teve aquele impacto, você não deu um testemunho de transformação. Ah, não, mas isso foi uma coisa muito emocional, foi a minha psique. Você trazer o jovem para esse entendimento que você acabou de falar, né, da espiritualidade, né, dentro de um elemento racional, tem que ter uma estratégia específica para isso? 100%. E na verdade, assim, a gente precisa estar muito sensível a isso, né? Sensível ao que o Espírito está fazendo ali. Sim. Porque essa racionalidade, ela precisa se manifestar muito mais em relação à busca. Em relação à consagração, certo, em relação à santificação, certo, em relação a todas essas coisas. Ou seja, ele tem que alimentar essa fé e essa crença de que esses instrumentos são importantes para essa... Isso, exatamente. Agora, a manifestação ali, se o cara tiver a consciência dele no buscar,
ele não vai relativizar o fato, a experiência, exatamente. Ele não vai relativizar o fato. Mas a gente vive realmente uma geração que está ficando cada dia mais difícil você conseguir construir. E eu até falo dessa sensibilidade, porque às vezes a gente precisa até entender que o líder de juventude, o pastor, ele, em alguns momentos, ele precisa pegar na mão do jovem e ajudar o jovem a trilhar um caminho específico, né? E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o que ele sente em relação ao espírito pode realmente parecer coisas que são da psique. Sim. Parecer coisas que são só estímulos. Espírito e alma estão tão próximos, isso, né? Que uma exatamente, coisa confunde com a outra. Exatamente, essa dicotomia, assim, ela deixa o ambiente meio nebuloso, né, de compreensão. Então eu acho que também é uma responsabilidade da liderança, do pastor, pegar na mão do cara e falar, ó, você tá passando por isso aqui, você tá sentindo isso e tal. Até quando você acaba tendo uma direção do Espírito, uma palavra de conhecimento, e você libera essa palavra de conhecimento sobre um auditório, ali, sobre as pessoas. E aí você fala assim, ó, se você está sentindo aí uma coisa diferente, se seu coração está acelerando, se está sendo assim, pode ser que seja o Espírito tocando seu coração. Então, sabe, você ir guiando essas pessoas. Eu acho que o nosso papel também é muito instruir, né? Instruir, traduzir. Traduzir, verdade. Perfeito. E traduzir, deixar traduzir esse sentimento para que ele não fique só nesse âmbito realmente das emoções e da alma, né? Muito almático, né? Muito almático. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente tocou num assunto que eu acabei entendendo que é necessário você ser criativo, você ser inovador, né? Até por conta de um mundo que é um mundo que super valoriza a criatividade e inovação. Não é exigir demais do líder de jovem, né? Que ele tenha que fazer malabarismos para conseguir entrar nessa dimensão dentro desse ambiente juvenil da nossa geração? Olha, é exigir demais, mas é o necessário também. Porque isso acaba acontecendo. Isso acaba acontecendo. Na verdade, o vocacionado ali para liderar a juventude, ele já naturalmente é uma pessoa que consegue girar os pratinhos, que consegue conduzir essa questão criativa. Eu vou dizer uma coisa, uma impressão minha, digo eu, não tenho isso nem a ciência, mas eu digo o seguinte, por mim mesmo, é que a gente percebe o seguinte, até porque quando a gente fala em criatividade, as pessoas ficam muito reticentes, achando assim que ser criativo é inventar uma coisa que nunca existiu, não necessariamente, né? Dizem aí alguns estudiosos que apenas 2% da população mundial cria de fato. Sim. 13% melhora aquilo que alguém criou, 32% copia o que alguém melhorou e 54% é só copiando mesmo, né? Mas pelo menos está ali, buscando alguma coisa. E eu penso que quando a gente fala de criatividade, se eu estiver errado você me corrige, necessariamente não é o que o cara tem que inventar a roda, não, cara, é ele saber aproveitar o uso da roda que já foi inventada dentro do contexto que ele está. Está correta a minha interpretação? Perfeito. Essa questão criativa é até uma coisa um pouco delicada. Sim. Porque às vezes por exemplo, eu sou muito da criatividade. O meu trabalho secular é de criatividade e tal. Desde sempre fiz isso. E eu acabo trazendo isso para o reino, né? Trazendo isso para o reino. Só que às vezes a gente se cobra em relação a essa questão de criatividade de criar algo novo. Só que, como eu falei, o formato e tudo é uma coisa que a gente já tem em relação ao reino. Então, beleza, a gente vai criar um programa, a gente vai criar um produto. Eu costumo
chamar lá com a minha galera de liderança de produto, né? Quais são os produtos que a gente tem, como esses produtos são desenhados, cada produto desse vai ter uma persona específica e tal. Então, vamos sentar, vamos pensar nesses produtos. Mas se a gente ficar tentando girar a lâmpada para criar coisas mirabolantes, eu acho que a gente vai acabar perdendo tempo. Até porque... E até correndo o risco de fazer uma coisa que está totalmente fora, né? Fora. Porque até a criatividade tem um limite, né? Sim. Eu fiz na palestra que eu dou sobre esse assunto, eu fiz aquele testezinho dos pontinhos, né? São 9 pontinhos para ligar. E aí você tem que ligar aqueles 9 pontos, né? Com retas. Né? Ligar os 9 com retas sem tirar a caneta do papel. Então o que acontece? Na hora de ligar aqueles pontos, é impossível você ligar se ficar dentro do quadrado. Você tem que sair do quadrado. Mas tem um limite do sair. Você sai do quadrado, mas tem um limite. Porque se você sair demais, aí você também não liga. Então você tem que entender que a criatividade, mesmo fora, entre aspas, da caixa, desculpe se o chavão é um clichêzão, né? Mas pensar fora da caixa tem também um limite. Tem um limite. Isso aí, né? Senão a pessoa também vai pôr. E criatividade é uma disciplina também. Criatividade é disciplinável, né? É uma coisa, é uma coisa também que é estudada e tudo mais. Um pastor que fala muito sobre isso e é a minha maior referência em criatividade é o pastor Marcos Madaleno, da Igreja da Cidade. Sim. Esse cara é assim, é assustador. Ele falando sobre criatividade de gerações, não tem, eu me sinto até constrangido de falar sobre o assunto. Legal. Mas uma questão muito interessante é que a criatividade em si, no ministério, ela é, como eu falei, ela é para desenvolver produto, assim, né? E esses produtos a gente precisa entender que às vezes eles dão errado mesmo. Sim. Às vezes a gente bota o sentimento, bota a alma, coloca coisa e produz alguma coisa que seja grande e tal, e na nossa cabeça tá tudo perfeito, tá tudo alinhado, e o jovem não vai nem curtir aquilo, entendeu? Esse é o problema. Esse é o problema. A gente precisa entender que tá 100% aberto a isso. Tá 100% aberto. A gente, o Espírito, inclusive, faz essas coisas. Verdade, ele vai guiando, novas, criando coisas novas. Eis que faça uma coisa nova, né? Tá vindo à luz. Se nós somos imagem e semelhança de um Deus que tudo criou, como é que a gente não cria nada? Como é que a gente não pensa em nada? E a juventude precisa dessas coisas, precisa de coisas diferentes, né? Eu sempre faço isso e às vezes até no desgaste, assim, eu acabo fazendo, envolvendo as pessoas na cenografia, sabe? Então, quando eu vou fazer rodar um produtinho lá, fazer um culto ou qualquer produto que seja, eu penso na cenografia. A gente está estudando os 10 mandamentos nesse produto que eu falei que é o Space, e aí na semana passada a gente estudou o mandamento do sábado, e é um estudo bem profundo. Mas aí o que eu fiz? Eu transformei o palco lá do nosso auditório pequenininho, que a gente faz esse tipo de trabalho, no auditório menor, né? Eu transformei esse palco numa praça. Então eu coloquei um banquinho de praça, coloquei uma graminha, coloquei um postezinho de praça, assim, já que a gente estava falando sobre descanso. Sim. Eu fui e coloquei fiz um cenáriozinho legal. Se na hora da minha mensagem eu não chamasse a atenção deles para olhar para o palco, ninguém ia perceber o palco. Caramba. Porque na verdade eles estavam ali curtindo entre eles. Muito interessante isso. Entendeu? Curtindo entre eles. Eu penso que a criatividade essa coisa da inovação, da criatividade, realmente é você pensar divergentemente, mas, conforme você disse, está muito alinhado também ao entendimento de quem está recebendo, né? Porque senão você vai ser como uma criança que faz lá um desenho e ela criou na cabeça dela alguma coisa e o outro olha, não entende absolutamente nada. Ele diz, o que é isso aqui? Isso é um carro. É um carro. Caramba, eu não sabia que era. E agora eu estou conseguindo. Agora eu estou vendo, porque na verdade não vi, né? Mas isso assim, nosso tempo está correndo, cara, está tão gostosa essa conversa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você estava falando de criatividade, eu pensando em Gideão, né? Esse cara é muito louco, porque ele recebe um desafio, ele vai para uma guerra com pouquíssimas pessoas para enfrentar uma multidão, e ele não leva o que é convencional, quer dizer, ele está realmente pensando divergentemente, né? Não convergentemente, porque ele não leva arma, ele não leva espada, nem escudo, nem
nem lança, e ele tem que ser criativo. O que eu tenho na mão? Tem uma tocha, um vaso e uma trombeta. Como é que você vai para uma guerra com a tocha, um vaso e uma trombeta? O cara tem que ser criativo, tem que ser inovador. Né? Ele separa lá três grupos de 100 e diz, olha, é o seguinte, galera, a gente não vai conseguir entrar ali embaixo, então vamos ficar aqui mesmo. Na madrugada, na hora do sinal, a gente quebra o vaso, toca a trombeta e a gente vai vencer. Essa criatividade é espiritual, é uma inteligência espiritual. Totalmente. Ela vai além da inteligência cognitiva e até da inteligência emocional, não é verdade? Então desenvolver essa inteligência espiritual também é uma responsabilidade do líder para com ele mesmo e também gerar isso, né, na turma, correto? Corretíssimo. E é como eu tinha falado, isso existe essa questão da criatividade guiada pelo Espírito, né? Sim. De um direcionamento do Espírito. E a gente precisa, a sensibilidade do pastor, do líder, precisa investir tempo para que isso seja fluido, seja natural, para que o Espírito tenha essa liberdade de colocar ideias na nossa cabeça, de conseguir... por exemplo, a gente tem um culto lá que chama Plus, que é um culto depois do culto. E por que a gente faz isso? Porque o culto ali, o culto do domingo à noite e tal, às vezes o jovem participa desse culto e eu preciso conectar esse cara muito bem para que no sábado seguinte ele esteja comigo em algum projeto. Aí eu pensei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plus. No final do culto a gente pergunta pro pessoal, quem quer um pouco mais? Se quiser um pouco mais, a gente tá com a sala montada lá e a gente vai fazer um louvor e uma palavra muito curta, é 1 hora só. E aí eu fiz isso e o pessoal começou a ir. Começou a participar, começou a ir, começou a acontecer e tal. E a igreja em si, adultos, também queriam ficar e acabavam ficando. Só que a gente sentiu que tinha quando começou a ficar grande, a gente sentiu que tinha uma diferença grande de fazer aquilo no palco, com o auditório, e fazer aquilo no chão, com as pessoas ali em volta, perto e tal. Começamos a fazer no chão. E aí, beleza, o pessoal ficando, tá tudo, rolando tudo legal. Aí um dia eu falei assim, vamos fazer na rua o Plus? E isso não é uma ideia nova. Por que não é uma ideia nova? Porque desde do ano 2 tem os cultos nas praças, o culto na rua não é nada novo. Mas aquela juventude que estava comigo ali, eles tinham participado de cultos na rua? Não tinha. Aí eu falei, quando terminar o culto, pedi para os diáconos, quando terminar o culto, já libera aqui as vagas da frente da igreja. A gente vai montar um palco aqui. Aí os caras acham que eu sou maluco, né? E tem razão. Aí a gente subiu a corrente, botou a juventude toda para dentro da corrente ali, e o hall da igreja virou o palco. Pronto. E a gente começou a fazer louvor ali, e palavra ali. Mas o que juntava de gente que estava passando na Timóteo? Tinha gente que saía das igrejas na Timóteo assim, estava passando de ônibus, descia no Conselheiro e voltava a pé para assistir. Aí passava os carros, tinha carro que parava do outro lado da Timóteo com pisca-alerta, ligado para conseguir acompanhar e tal. E esse tempo foi um tempo que eles entenderam muito bem uma coisa, que é que as pessoas precisam ver que eles são cristãos. Entendeu? Porque em algum momento o jovem vai ter que tomar essa decisão de colocar a camiseta, vestir a roupinha de crente dele pro mundo também. Porque na maior parte dos momentos, ele, por mais cristão que ele seja, ele às vezes se sente acuado em relação a colégio, em relação à família, vizinho, essas coisas. E aí, quando você bota um cara desse na rua, na Timóteo Penteado, se expondo daquele jeito, na escola dele, quando ele chega lá na segunda-feira de manhã, já é um pouquinho diferente, entendeu? E aí começou a acontecer começou a quebrar isso. Com uma coisa muito simples, sabe? Uma coisa muito simples. Aí,
se a gente tiver espiritual, a gente fala que é guiado pelo Espírito. Isso, né? Minha gente, cara, nosso horário passou, só que eu queria já fazer um desafio para você, a gente fazer um podcast sobre criatividade e espiritualidade. Nossa, porque esse assunto é legal. Eu acho que a gente falar um pouco sobre esse ambiente criativo, esse processo criativo, como é que isso surge na cabeça, como é que a gente conecta isso com a espiritualidade, acho que vai ser muito legal. Vai ser muito por favor, legal. Você já deixa aí sua agenda liberada para poder quando você quiser vir aqui bater um papo conosco. Cara, eu estou muito feliz que você veio, obrigado mesmo. Nós estamos num momento bem especial também na Igreja Logos, porque estamos na véspera do Congresso de Jovens, né? Será nos dias 23 e 24 de setembro. Então é muito importante a gente estar tratando também dessa temática. Sim. E você trazendo aqui essa sua experiência, essa sua vida, esse teu testemunho, tudo isso para a gente é muito inspirador. E eu fiquei muito feliz, obrigado mesmo por você ter vindo. Eu estou muito feliz, estou muito honrado de estar aqui. Estou aqui de fato, de verdade, para servir no que eu puder, apesar de achar que eu não sirvo para nada. Aqui todos nós servimos, né? Somos todos onésimos, né? Somos todos onésimos, úteis. Exatamente. Ai, que coisa boa. Mas estou muito alegre, de verdade. Conte comigo sempre, conte com as minhas orações, o que eu puder ajudar aí, é só me dar um toque que eu tenho um prazer muito grande em fazer isso. Eu tenho um prazer muito grande em... Suas redes sociais, pessoal, acompanhar o teu trabalho. Cade Capelari. Com K. Cade com K. Capelari com 2 L's. K-A-D, demudo, né? Cade com demudo. Capelari com 2 L's. C-A-P-E-L-L-A-R. Esses pastores colocam o nome dos filhos de Cadmiel, Kemuel. Não consigo entender a cabeça do meu filho se chama Kemuel. Olha aí. Minha filha é Candace. Você sabe que você está errado, né? Não, tô certíssimo. Por que totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Cadmiel. Valeu, pastor Levi. Meu pai me ajudou muito. O bullying foi tranquilo na minha adolescência, na minha infância, por conta dele. Tá bom. E eu sou grato. Tá perdoado. Minha gente, nós estamos finalizando o nosso podcast de hoje, com essa alegria enorme de ter recebido aqui o Cade Capelari e viver esse tempo aqui especial também, falando de um assunto que para mim também mexe o coração, porque amo a juventude e acho que a juventude tem que ser um alvo muito especial para nós. Aliás, foi a estratégia de Jesus, né? Jesus trabalhou com jovens porque ele já sabia do potencial que esses jovens tinham. Então, fico muito feliz e muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Obrigado vocês que nos apoiam para que este podcast fique no ar. E eu louvo a Deus pela vida de vocês também. Então, por favor, nos ajudem. Divulgue o nosso podcast, mande aí para as pessoas que precisam ouvir o que nós ouvimos aqui hoje. Aprendemos muito nessa noite. Deus abençoe você. Quinta que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez com mais um podcast semanal para tratar aí da vida, cidadania, a luz, da espiritualidade. Até lá.